fazer isso. Bom, não tem nenhum roteiro, não me arrumei, não me preparei, mas eu sei que por algum motivo esse vídeo vai pro YouTube. A luz tá péssima, sou fotógrafa, não gostei desse enquadramento, não. Eu acabei de ter uma conexão muito forte com a minha centelha, pra simplesmente gravar, inspirado em nada, nenhum assunto específico. Mas de alguma forma eu acho que eu preciso contar algumas coisas. Eu tenho 23 anos hoje. Eu nunca termino a minha busca por alguma coisa. Não sei o que é, não sei porquê. Conheço muitas coisas, mas ainda não conheço nada. Bom, minha busca não acaba. Eu me questiono muito sobre a vida e algumas coisas que eu não vou saber, a verdade. A verdade é essa, eu nunca vou entender. E tem vezes que eu me satisfaço com isso e tem vezes que isso me incomoda muito, tem vezes que isso pega muito. Putz, eu nunca vou saber. E eu nem sei o que é, mas eu tenho encontrado algumas respostas. Hoje eu tenho 23 e eu sei que não é só isso que eu vou entender e que não é a resposta, na verdade é a resposta de agora. Porque quando eu tinha 15, eu pensava que tinha encontrado a resposta. Aprendi coisas que jamais eu pensava que ia aprender. Simplesmente pelo fato de ter vivido mesmo, não fiz nada demais, não, só tava vivendo. E acabei entendendo algumas coisas. Eu não sei do que eu vou falar, mas essa é a minha história e eu tenho que compartilhar por algum motivo. Eu gosto de seguir a minha intuição porque sempre dá certo. Sei lá, talvez seja pra alguém, talvez seja pra você, talvez seja pra algum amigo teu que você vai mandar. Sou filha de um casal que se amava muito e tinha uma história muito fofinha. Eles se conheceram no ônibus, igualzinho história de filme, livro. Minha mãe já tinha 2 filhas, meu pai não tinha, meu pai era super novo, tinha a minha idade atualmente. Então acho que até por isso que agora isso tem ficado um pouco mais claro, que hoje eu tenho a idade que meu pai tinha quando eu nasci. A vida foi boa, justa e agradável comigo, não tive nenhuma dificuldade de classe, nem de... Na verdade fui muito privilegiada, sempre tive uma casa, estrutura, comida, estudo, roupa, tudo. E quando eu era adolescente eu não via assim, sabe? Quando eu era adolescente era tudo ruim. É como se eu tivesse sido a pessoa mais azarada do mundo. Minha mãe foi no hospital com dor no seio enquanto ela me amamentava e o médico disse pra ela que não era nada, que era um leite empedrado só, porque ela estava amamentando. E assim ela me amamentou por 9 meses, continuou a vida sem saber que estava com câncer de mama. E quando soube, já era tarde demais e minha mãe faleceu de metástase quando eu tinha 2 anos de idade. O curso da minha vida mudou completamente. Tudo que podia ser não foi, ou talvez não pudesse ser, talvez era isso que era pra ser. Eu acredito hoje nisso. E a minha vida foi escrita por esse fato. Grande, mas um fato. Eu não sabia quem eu era. Eu era a minha história. Eu não sabia que tinha potencial pra fazer uma outra coisa com isso. Sofri muito. Na verdade, precisava. Isso que é louco, a compreensão de que como aconteceu era como tinha que acontecer. Ela tá vindo agora. E tá tudo bem também, porque era como tinha que ser. E aí eu me questionava e eu culpava Deus e o mundo. E eu não aceitava as pessoas e eu não amava mais, eu não me abria, não confiava, não deixava ninguém me abraçar. E, ao mesmo tempo, falava que ninguém me abraçava, que eu não podia confiar em ninguém, que eu não podia me entregar. Em todos os sentidos, na amizade, no trabalho, em qualquer coisa que eu fazia, sempre me faltava alguma coisa. Até que eu passei por algumas experiências, entendi que eu perdi minha mãe e o meu pai perdeu o amor da vida dele. E minha avó perdeu a filha, minhas tias perderam a irmã delas, minhas irmãs perderam a mãe também, minhas sobrinhas nasceram e não têm a avó. E aí eu saí do lugar que eu tinha me colocado, do poço, porque o plano maior é só parte da história. E comecei a enxergar o resto da minha vida, eu só via isso. E aí eu encontrei meu potencial. Quando eu já estava numa situação em que eu tinha me colocado, com muitos erros,
com muita coisa preciosa jogada fora, morando sozinha, dividindo um frango, que é o frango memorável, um filé de frango empanado por uma semana. Só tinha aquilo para comer. Eu me pus naquela situação e eu queria que alguém me tirasse. Pedia e para Deus e as pessoas, e eu colocava as pessoas como culpadas da situação. Só que fui eu que fiz e só eu podia desfazer. Eu vi que ia ter que desfazer ou ia ficar lá. Um dia eu falei, não vai mais ser assim, não é uma história de superação isso, não com nenhum tipo de intenção de te prender no vídeo. Talvez seja até pra mim esse vídeo. E assim tem sido algumas coisas na minha vida. E precisava de uma solução, abri uma empresa, mídias sociais, hoje eu tenho 20 clientes alinhados com o meu propósito, encontrei caminhos mais leves, que eu me desprendi muito da religião porque ela me fazia sentir culpada e de alguma forma se eu não fosse algo preso dentro de um livro e de regras e de coisas que me disseram, eu ia sofrer no fogo do inferno. Mas não era esse o Deus que eu conhecia, porque o Deus que eu conhecia estava muito de bem comigo, me amava muito, era isso que ele falava pra mim. Por muito tempo me prendi tanto à religião e era intolerante com as pessoas. Eu procurei tanta compreensão, os outros me compreendessem, eu me enfiava em qualquer coisa para fazer sentido. Num grupo, num bando, eu estava sempre dentro de algo porque eu não me encontrava em mim mesma. Então eu ficava me enfiando em coisas e querendo que as pessoas resolvessem as coisas para mim, querendo que aquele lugar falasse o que eu preciso ouvir, ou aquele palestrante, ou aquele curso, ou aquele culto. Alguma coisa tinha que falar comigo porque eu não conseguia me entender. Aí, quando eu sentei para me entender, foi muito difícil. Doeu demais. Chorei muito, muito. Demorei mais de 5 meses para sair de uma bad terrível de quando eu encontrei comigo mesma. Minha solidão, com a minha falta de compreensão com as pessoas, com as coisas que eu fiz. E tudo isso porque eu não tinha outra coisa para fazer. Eu me perdoei, mas demorou bastante. E hoje eu entendi essas coisas e ainda tenho muito para entender, para aceitar, porque tem coisas que a gente não tem que entender mesmo. Hoje não quero mais saber de tudo. Que se você sabe o segredo, perde a graça, né? A gente tá aqui pra buscar esse segredo e eu queria muito ver alguém falando isso pra mim. Por isso eu acho que eu tô falando isso pra você. Tá tudo bem, já tá tudo bem. Você tem duas opções, ou você resolve ou você aceita. Se você não consegue resolver, não tem outra opção. A gente não gosta de aceitar. Eu não gostei, não. Porque eu não conseguia ver nada e lembranças e sofrer. Não deixei de ver lembranças, de ter lembranças ruins. Mas alguém me disse uma vez que eram como nuvens. Os pensamentos iam passando como nuvens e você tinha que deixar passar, mas não é. Muitas vezes é um carro barulhento que tá passando e não uma nuvem. Um caminhão, um ônibus com muito barulho na tua cabeça, passando aquele pensamento de culpa, ou porque a minha vida foi assim, e porque eu sou assim, e porque pra mim não dá, e você só precisa deixar passar o barulho do carro na avenida da tua mente, aí vários sentimentos e vários pensamentos, e daqui a pouco eles param, daqui a pouquinho para, e você consegue respirar, porque já tá tudo bem, sabe? Você entrou dentro do cinema e tá passando um filme da metade pro final, e você assiste esses últimos 30 minutos de filme e você vê que no final dá tudo certo. O personagem, parecia que ele não ia sair daquilo, mas ele conseguiu, você já sabe o final do filme. Mas você fica curioso e decide voltar para assistir o filme desde o começo. Já sabendo o que vai acontecer, durante 2 horas, sei lá, 1 hora de filme, você fica aflito junto com o personagem, pensando se ele vai conseguir sair daquilo. Você começa a se desesperar, a se identificar com o personagem, porque você já sabe que vai ficar tudo bem, só que você esquece, e aí você tenta lembrar que vai ficar tudo bem, mas você não consegue, porque na hora a ansiedade toma você e você tem medo das coisas não darem certo. Você só tá vendo o filme que você já sabe como vai terminar. Antes de vir pra cá, não sei se você acredita nisso, mas esse foi o insight que eu tive. E por isso eu tô falando, pra quem acredita e pra quem vai entender. Você aceitou viver essa experiência
temporariamente humana. Onde você ia viver tudo isso e você aceitou, porque é só o que é. É uma experiência. Tem milhares de facetas e soluções e dores. E você sabe que independente do enrolar do filme, ficou tudo bem no fim, porque é assim que é. Independente de como termine, ainda assim fica tudo bem, porque acaba e aí a gente fica seguro. Independente do que seja verdade, do que acontece depois, você vai ficar seguro, você tá seguro. A realidade é perfeita. Você esquece disso quando você vem, começa a se identificar com o personagem, com os problemas do teu personagem, e a centelha fica lembrando você que é só um filme, é só um jogo, é só uma experiência. Vai acabar e vai ficar tudo bem. Já tá tudo bem lá no futuro, você só vai chegar lá agora. E no caminho, momentos que pareça que vai tudo desmoronar e que o personagem não vai sobreviver, mas ele vai. E a história vai se cumprir como ela tem que ser e tá tudo bem. E você tá seguro. E às vezes o que aconteceu quando você tinha 2 anos, 3, é só parte da história. A gente não faz nada pra merecer nada. A gente somos só centelhas vivendo uma experiência temporariamente humana nos nossos avatares, personagens aqui na Terra. Não é culpa sua. Não foi você que pediu pra sofrer, nem pra perder o que você perdeu. Tá tudo bem, é sério, tá tudo bem. Só relaxa e deixa fluir, porque um dia eu tava no mar e a onda, eu me afoguei, aí eu não queria mais entrar de novo no mar. Era porque que eu me afoguei, eu sei nadar, mas porque eu ficava indo contra a onda. E a onda tava me levando pra baixo e pra cima. Eu queria pôr o pé no chão com muito medo, muita insegurança. E você tem que só deixar fluir, porque se você ficar o tempo inteiro buscando o chão, achando que isso é o mais seguro, você pode se afogar, porque não é isso que é pra acontecer agora. Então só deixa fluir, respira, se solta e a onda vai e depois ela volta. E nem vai te engolir se você for com ela. Parece que vai engolir, parece que vai acabar com você, parece que você não vai aguentar. Parece muito, eu sei. Mas você vai, porque você já aguentou outras vezes. Essa não é a sua primeira experiência. E se for também, você vai aprender a aguentar. Quando você joga um jogo e aí tem as fases, a primeira é tão boba, tão fácil. A 20ª é um pouco mais difícil, e a 100ª, mas aí quando você tá na 100ª e pensa, eu não vou conseguir, ignorância é sua pensar isso, porque você chegou na 100ª, você fez muito mais até aqui do que você vai fazer agora pra frente. Você sabe como passar por 20 fases, então você vai passar por mais 20 até chegar no chefão e você tá preparado, porque você já aprendeu. Então só passa por essa fase, os carros passarem, se entrega pra onda. Você não é a sua ansiedade, você é saudável. Pensa nas outras pessoas em volta, você não é o único passando por essa história e por essa experiência, e você não precisa se prender nessa dor, não é só isso que tem. Tem outras pessoas aí que podem provar pra gente isso, talvez eu seja uma delas. Você não é a coisa que aconteceu com você, aquela coisa que aconteceu com você e que mudou o rumo da sua história. Você pode mudar agora de novo, tá tudo bem.